Boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao módulo 4 do workshop de robótica com Arduino e análise de dados com Python Raspberry Pi. Nessa aula de agora, nesse quarto módulo, a gente vai terminar os exercícios, utilizar o código para mandar para a própria plaquinha do Arduino e vamos experimentar o sensor de temperatura e umidade. Eu acabei de verificar que ele veio só o sensor mesmo, então a gente precisaria do resistor. Por que eu digo isso? O sensor que eu tenho, vou mostrar para vocês aqui na câmera, ó. O sensor que eu tenho, ele já veio com a plaquinha aqui, ó, tá vendo? Ó. E os pinos, e nessa plaquinha já vem um resistor, e vem alguns LEDs já indicando o funcionamento dele. Eu vou virar aqui para você ver, ó. Então já vem embutido o resistor e uns LEDs, isso faz gastar mais bateria, né? No caso seu, você tem ele puro aí, só o sensor mesmo. Mas a única diferença é que vai precisar de um resistor. É de 10.000 ohms. Um resistor de 10.000 ohms. Entre os pininhos aí de sinal, que vai conectar com o Arduino, e o pino de tensão, que a gente vai ligar no 5 volts. Então, o que acontece? Para utilizar um sensor como esse não é o único, a gente sabe que esse não é o único, existem vários sensores de temperatura e umidade. O Arduino já tem na biblioteca dele já tem no sistema dele, no software dele, várias bibliotecas já prontas para você baixar. Então, por exemplo, você vai e compra um sensor, compra um atuador, um motor, e você procura se já tem a biblioteca pronta dele. Chances são que os mais populares já têm as bibliotecas. Tudo que você tem que fazer lá no Arduino IDE, colocar o nome dela, no caso desse aqui chama DHT11, eles também têm o DHT22, o THT, tem outras versões dele também, e você baixa a biblioteca e já pode iniciar uma variável para temperatura e umidade. Não tem segredo, não tem segredo. A única questão que eu acho mais desafiadora aqui nesse caso seria que a gente teria que colocar o sensor, o resistor entre o sensor e a conexão do Arduino. Mas só isso. Tirando isso, seria mais ou menos só conectar e baixar a sua biblioteca. E, óbvio, entender o que você quer fazer com aqueles dados. O que você quer fazer com a temperatura. O que você quer fazer com a umidade. Você quer plotar, você quer salvar. Tem vários módulos de Arduino para cartão de memória. Você coloca o módulo e coloca o cartão de memória e você já vai conseguir salvar os dados nesse cartão de memória. Ou, o que era o plano para essa aula, você transferiria por Bluetooth. Não é difícil transferir por Bluetooth. Em resumo, transferir um dado por Bluetooth pelo Arduino seria entender qual é o seu valor na tabela ASCII. E quando você sabe o que é aquele valor na tabela ASCII, todos os caracteres têm um valor correspondente na tabela ASCII. Você transfere aquele valor em valor ASCII, é tipo uma criptografia. Você vai transformar aquele valor da temperatura e da umidade nesse valor do ASCII, que é um código para cada caractere que é entendido pela máquina. A máquina não entende a letra A, não entende a letra B. Isso são figuras, são desenhos, né? Um computador não entende o que é A, B, né? Isso é uma figurinha que a gente desenha, as letras, né? Para a gente se comunicar no alfabeto. Eles entendem códigos binários. Então, cada letra tem a sua representação binária que é entendida pela máquina. Nesse caso, para transferir os dados por Bluetooth, o que você teria que fazer é transformar ela em código binário e transferir esse código binário pelo Bluetooth. É fácil também criar um aplicativo Android, não é difícil. Difícil seria se a gente quisesse um aplicativo para o iOS, né, para o iPhone. Mas construir um aplicativo rapidinho para Android para ler essa temperatura e umidade não é difícil, a gente consegue fazer isso bem rápido, mas eu vou deixar isso para a nossa aula presencial ano que vem. Mas em resumo é isso, a gente tem que pegar os dados do sensor, transformar ele para o código binário, né, da tabela ASCII, e a gente transfere tranquilamente por um aplicativo, né? Então a gente pode transferir, mais uma vez, a gente pode transferir por Bluetooth ou salvar no módulo de cartão de memória, né? Ou simplesmente plotar o gráfico. Aí depende da sua aplicação. Eu sei que o Tadayuki gosta de tudo isso. Ele gosta de salvar os dados dele, das câmeras lá dos galpões, né?
dos galpões que ele tem, dos túneis de vento que ele tem, dos túneis de vento, ele salva os dados, né, no Datalog, pelo menos é o que eu lembro que ele fazia. Ele salvava, ele gostava que a gente plotava e transferir ou para a nuvem, né, transferir para algum servidor na nuvem, que a gente consiga analisar os dados, filtrar, plotar, né, e acessar de casa. Ele gosta de acessar aqueles dados à distância, né, a gente coleta os dados, o sensor está lá coletando os dados, manda para um servidor na nuvem e você vê aqueles dados pelo seu celular ou num site, né? Você pode utilizar até o Raspberry Pi para ser esse servidor, se você quiser. Algum comentário, dúvida, questão? Tudo certo? Então vamos continuar aqui antes de pular para temperatura e umidade. Vamos terminar esse aqui, ó, do Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma sequência infinita onde a gente inicializa o primeiro e o segundo valor com 0 e 1, né? O primeiro valor da sequência seria o 0, o segundo valor seria o 1, esses são valores dados, né? O primeiro e o segundo são valores dados da sequência. Mas a partir do terceiro elemento da sequência, a gente deriva, a gente obtém o terceiro valor a partir da soma dos dois anteriores. Então, a gente tem que determinar os dois primeiros. O primeiro é 0, e o segundo é 1. Em sequência, nós temos que obter o terceiro valor, o terceiro elemento dessa sequência, como uma adição dos dois anteriores. É isso, essa é a sequência de Fibonacci. Ela começa com 0 e 1, há quem comece com 1 e 1, mas vamos começar ela com 0 e 1, e a gente obtém os próximos valores somando os dois elementos anteriores. Então, qual que seria, aqui olhando aqui no canto abaixo aqui da tela, 0 mais 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 8 mais 13, 21, assim por diante. O exercício está pedindo para você definir os dois primeiros valores, 0 e 1, e em seguida calcular os próximos 12 elementos. É isso, define o primeiro, o segundo, 0 e 1, e a partir daí obtenha os valores seguintes. Então vamos ver como que a gente faria isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é arrastar aqui a plaquinha de Arduino, porque a gente vai fazer um código para essa plaquinha, para esse microcomputador, para esse microcontrolador. No caso, o Raspberry Pi seria um computador, porque tem um sistema operacional. E aqui a gente vai jogar fora esse exemplo que já vem aqui dado no programa. E nós vamos começar a definir. Então, defina uma FIB-A, que é o primeiro valor. Então, eu vou definir aqui FIB-A. Eu vou definir essa FIB-A como 0. Beleza. Em seguida, imprima o seu valor. Imprima o seu valor. Então, eu quero imprimir aqui o valor dela. Então, eu vou colocar imprimir no monitor serial. Eu quero imprimir esse valor. Qual que é o valor? Está na FIB-A, essa variável. Em seguida, está falando aqui. Cria uma variável chamada FIB-B e defina com o valor 1. E imprima no monitor serial, acrescentando uma vírgula. Então, não pode deixar de acrescentar uma vírgula na hora de imprimir para separar do elemento anterior. Então, aqui a gente vai definir uma nova variável chamada FIB-B. B maiúsculo para ficar consistente aqui. Nós vamos definir o FIB-B como 1, que é o segundo elemento. Está até aqui ó, na respostinha, na saída esperada. E a gente vai ter que imprimir. Vamos imprimir esse valor, mas não esqueça de pôr a vírgula. Então, eu vou escrever a vírgula aqui. Ó. Escrever a vírgula aqui. E vou imprimir. Não vou pular a linha. Não vou pular a linha, por isso que eu seleciono o 100. E vou imprimir o seu valor. Beleza? Gere os próximos 12 elementos da sequência. Se você olhar aqui no controlar, existe um bloco aqui chamado repetir tantas vezes. Tá vendo? Repetir 10 vezes. O que eu quero? Eu quero repetir 12 vezes o quê? A soma dos dois elementos anteriores, né? Fibonacci pode ser resolvido recursivamente, né? Pode ser resolvido recursivamente, mas tem como melhorar a recursão, porque várias operações são repetitivas, então você pode fazer uma programação dinâmica aí para otimizar, mas isso está longe do escopo desse curso.
únicos. O que a gente quer aqui é só mostrar mesmo os valores da sequência. Então, eu quero repetir 12 vezes, porque é o que está pedindo aqui no exercício. Então, a gente tem que criar uma variável temporária aqui, uma variável para salvar o resultado da soma de fib A com fib B, né? Então, vamos fazer isso. Vamos criar uma variável temporária aqui, tá? Que eu vou chamar de tempvar. Tempvar. E eu vou setar essa variável tempvar como a soma de A mais B. Perceba você que eu não mudei os valores de A e B, continuam sendo 0 e 1. Mas a soma está aqui salva na variável temporária. E o que eu faço agora? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Quem agora que vai ser A, fib A, e quem que vai ser fib B? Vou deixar um tempinho aí. Vamos pensar um pouquinho aqui. O que a gente faz com essas variáveis? Então, ó, A é 0, B é 1 e a temporária dá 1, que é a soma de 0 e 1. O que a gente faz agora? Quem vai ser o novo valor de fib A e quem vai ser o novo valor de fib B para a próxima iteração? E aí, o que vocês acham, gente? Quem vai ser o novo valor de A e B? A variável temporária está salvo aqui 1, que é o resultado de 0 mais 1. Agora, quem vai ser A e quem vai ser B? Se a gente tem que somar 1 com 1 agora para achar o 2, o meu fib A vai ser esse 1, que era o B antigamente. Juliana, tenta fechar um deles. Vai estar gravado depois, se você quiser dar uma olhada nessa parte de novo. Tenta fechar um deles. Então, se eu quero somar 1 com 1, o meu fib A agora é esse primeiro 1, que era o B antigamente, na iteração anterior. Beleza. Isso, seria cada iteração. Cada iteração eu somo 2 elementos. Na primeira eu somei 0 com 1, deu 1. Agora eu tenho que somar 1 com 1. Então, quem que é meu fib A? É esse primeiro 1, que era o fib B na iteração anterior. E quem é esse valor? Quem é o meu novo fib B? É a soma. Quem que é a soma? A variável temporária. Então, na hora de atualizar, quem vai ser o meu fib A? Era quem era o fib B. Então, agora eu vou definir o meu fib A com quem era o meu fib B. Então, o meu novo valor de A vai ser quem era o B. E agora, quem que é o valor de B? O novo valor de B? É quem era a soma. Então, meu novo valor de B vai para a variável temporária. Pronto, fiz minha recursão aqui, ó. Também uma recursão, mas fiz a minha sequência. Então, eu vou somar 0 com 1, deu 1, salvei na variável temporária. O meu A agora é 1 e o meu B agora também é 1. Então, na próxima iteração, na próxima repetição, eu vou somar 1 com 1 e vai dar 2. E o meu A vai ser 1, que era o B antigamente, e o meu B vai ser 2, que era a variável temporária. Assim por diante. Isso vai repetir 12 vezes. Portanto, vai gerar os próximos 12 elementos da sequência. Não se esqueça que a gente tem agora que imprimir. Então, eu vou colocar a vírgula que pediram aqui no exercício. Na verdade, eu escrevi essa vírgula aqui. E quando eu fiz esse exercício, ele estava em inglês, quando eu criei esse exercício. E aqui tinham 14 elementos. Aí um aluno reclamou que eu mandei gerar os próximos 10 elementos. Ele falou, você pediu para gerar os 10 elementos, mas aqui está mostrando no total 14. Então, você já tinha 2 mais 12, professor, você está mostrando 14. Por que você pediu os próximos 10? Eu falei, não tem problema, eu peço os 12, então, para dar os 14. Aí eu mudei para 12 aqui, porque aqui na hora de imprimir tem 14. E para ficar melhor de ler, eu pedi para eu colocar a vírgula, porque estava tudo junto, 0, 1, 2. Aí depois, na hora que começa com outras casas aqui, ó, a gente não sabe que número que começa e onde termina. Então, a vírgula é importante para visualização aqui, ó. Então, aqui depois eu coloco, eu vou imprimir agora o valor da minha soma, né? Da minha soma, que é o valor da variável temporária aqui.
Tá? Ou FIB-B, na verdade, a gente pode também, é a mesma, né? É a mesma variável, o FIB-B, depende de como você quiser programar aqui. E agora a gente espera 0,5 segundos para cada valor. Então, para cada valor que eu vou printar, eu vou esperar 0,5 segundos. Eu vou acrescentar isso aqui para cada vez que eu imprimir. 0,5 segundos. E depois que eu imprimir aqui, eu vou também colocar 0,5 segundos. Uma melhor visualização aqui. Tá certo? E eu não quero nova linha aqui. Eu quero colocar todo mundo junto aqui na linha. E no final aqui eu posso fazer eu posso colocar um ponto final, se quiser, ou simplesmente um espaço em branco aqui no final. Vocês que decidem como vocês querem terminar a sequência. Repetindo, 0 e 1, e a partir de então soma. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 5 mais 8, 13. Assim por diante. E quando você mandar esses valores aqui para o serial, percebam que ele foi até o 233. E como a gente está dentro da função loop, ele vai continuar enquanto houver bateria. Está bem pequeno, né? Mas está plotando aqui, está mostrando aqui 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e 233, assim como o exercício pediu para a gente fazer. A única coisa diferente aqui que eu estou vendo é que eu pus um espaço antes da vírgula que não precisa. Eu vou apagar o espaço aqui antes da vírgula. Deixa eu ver se ficou melhor. Ah, ficou melhor, olha lá. Né? Tá mais natural. Número, vírgula, espaço, número, vírgula, espaço. Beleza. Tá? Então, esse aí foi o nosso Fibonacci. Como eu disse, eu vou deixar o fatorial para a gente fazer na próxima, para a gente fazer de dever. Eu vou deixar aí o fatorial para a gente fazer de dever. E eu vou deixar esse múltiplos LEDs aqui, que é só piscar o LED. Eu queria fazer com vocês o PWM, que é a modulação de largura de pulso. Lembra que no Arduino, quando a gente olha aqui o Arduino para a simulação, eu vou mostrar o Arduino. Quando a gente olha para o Arduino, a gente tem aqui em cima os 14 pinos digitais, né, de 0 até 13. Lembrando que o 0 e 1 é usado para Bluetooth, para qualquer transferência de dados. Eles têm que sempre estar desligados, esses dois. Você não pode deixar nada ligado quando você transfere informação, porque senão dá conflito na hora de mandar seu código para o Arduino. Então, utilizem as portas 2, 3, 4, 5, 6, 7 até a 13 para digital. O digital é baixo e alto, ligado, desligado, 0 e 1, 0 volts, 5 volts. E alguns desses pinos estão marcados com o TIL. Quer dizer que eles são digitais, mas conseguem reproduzir o sinal analógico. Perceba que eu disse conseguem reproduzir, eles não são analógicos. Ele consegue, por modulação por largura de pulso, ele consegue dividir de 0 até 1 e criar criar uma simulação do analógico indo de 0 a 255. Então, qualquer valor entre 0 e 255 vai ser uma intensidade do sinal. Então, vamos dizer, por exemplo, o que é o 0 do analógico? Equivale ao não, ao desligado, ao baixo do digital. E o que é o 255 do analógico? Equivale ao alto do digital. Qualquer valor entre 0 e 255 vai ser uma intensidade do sinal. Então, por exemplo, se eu setar o LED para 255, é o máximo de brilho que ele consegue, é o alto. Se eu setar o LED para 120, vai ser mais ou menos ali na metade do brilho. Se eu setar ele para 200, tá bem brilhoso, tá bem brilhante, mas não todo. Se eu setar ele para 10, tá bem quase apagadinho, quase que a gente não vê que ele está aceso. Então, esses valores que estão, esses pinos com TIL, eles reproduzem o sinal analógico, apesar de ser um pino digital. E a gente tem também aqui os pinos analógicos de A0 até A5, que você pode fazer a leitura de um sensor, ou você pode marcar eles como saída também. Enviar um valor entre 0 e 255 para um atuador, né? Se você quiser trabalhar com sinal analógico, aqui tem os pinos analógicos aqui
receber o ângulo de algum motor, se você quiser receber a informação de um sensor de temperatura, como que o William comentou mais cedo, se você quiser receber de um sensor de distância, um sensor de umidade, um sensor de pH, qualquer sinal que você queira receber analógico, né? Você pode utilizar já as portas analógicas aqui, mas as de sinal digital você tem aqui em cima, certo? Então, o que esse exercício está pedindo agora, e eu vou criar aqui uma nova... eu não pus aqui o nome desse, né? Esse aqui é problema do Fibonacci, é qual? 3. Problema 3, resolução. Né? Quando você escreve aqui, você já salva. Então, eu vou voltar e abrir um novo aqui para o projetinho. Projeto 2. Criar um novo circuito. E o que ele está pedindo aqui? Ó? Conecte 2 LEDs aos pinos 5 e 6 da placa do Arduino. Vamos lá. Traz o Arduino, traz a nossa plaquinha de ensaio. Conecte 2 LEDs. Eu vou trazer o LED 1 aqui. E vou trazer o meu outro LED aqui, esse vermelho. E eu vou conectar o meu resistor de 220 ohms entre a perninha aqui, né? A perninha mais curta do meu LED até a linha horizontal que eu conecto no terra. Eu vou conectar no terra. Então, essa aqui igual a gente fez ontem no terra. E aqui, o meu 5 volts. Meus 5 volts. Belezinha. Apesar do que, a gente não vai ligar no 5 volts o LED. A gente vai ligar o LED aqui no 5 e no 6. Então, aqui está no 5. A gente vai ligar no 5. Beleza. E aqui a gente vai ligar no 6. Maravilha. Trocar as cores aqui para ajudar na visualização. Primeiro aqui eu vou colocar um azul clarinho. E esse segundo aqui um amarelo. Tá? Liguei aqui o meu resistor, meus 2 resistores. Tem que mudar aqui o resistor para 220 ohms. O William está me ajudando aí com as cores. 220 ohms. Usando os recursos de PWM, que eu acabei de falar, que é modulação por largura de pulso, onde a gente simula, né? A gente consegue, por meio de cálculo, fazer uma simulação do sinal analógico entre 0 e 1 do digital. A gente reproduz o de 0 a 255. Escreva um loop. A gente não fez loop ainda, né? Variando de tanto para tanto. Dos pinos 5 e 6, escreva um loop para aumentar o brilho do LED conectado ao pino 5, usando valores que variem de 0 até 255. Então, você vai do LED apagado até o 255, mas, ao mesmo tempo, em paralelo, o outro LED tem que diminuir o brilho de 255 para 0. Eles vão se encontrar no meio do caminho, né? Em algum momento, eles vão ter o mesmo brilho. Entretanto, um vai subir do apagado até o máximo brilho, e, ao mesmo tempo, a mesma taxa, o outro vai descer de 255, máximo de brilho, até o 0. Aguarde 0,1 segundo entre cada mudança de brilho. Por exemplo, se o brilho do LED conectado ao pino 5 for definido como 0, o do 6 vai ser 255, é o oposto.
Vamos fazer esse exercício? Tem alguma dúvida? Para esse exercício nem precisava. Vou até tirar esse aqui, que a gente não está usando os 5 volts nesse exercício. Apaguei ele aqui. Então, vamos pensar nele um pouquinho. Tenta fazer o pseudocódigo, tenta pensar direitinho como que a gente faria esse loop. Você pode criar inicialmente uma variável, né, para receber o valor, né, que você vai estar trabalhando. Você pode utilizar esse comando controlador repetir até menor ou igual aí nesse valor que você colocou, 255, né, posições. Uhum. E incrementando, né, fazer aquela tipo uma concatenação, incrementando de 1 em 1, numa taxa específica que você define de delay, talvez. Beleza, isso mesmo, David. Aqui de 0,1 segundo. Então, a gente vai utilizar aqui o contagem. Olha esse bloco aqui chamado contagem. Vou colocar ele aqui, dar um zoom. Olha o que ele diz aqui nesse bloco. Para quem já conhece programação, olha como que abstraiu bem aqui esse bloco. Ó. Contagem para cima ou para baixo por 1. Então, quanto que vai indo em cada iteração? É 0, 1, 2, 3? Ou é 0, 2, 4, 6, 8, 10? Ou pula de 3, ou pula de 4? Pula de 1, você decide. Já cria uma variável de contagem aqui. O próprio bloco já criou esse i. Então, se você puxou esse bloco para cá, perceba que o i já foi criado automaticamente para você. Ó. Só porque você puxou esse bloco precisa de um contador. É uma variável que vai assumir o valor daquela iteração. Se a iteração começa em 0, esse i primeiro vai ser 0. Se no próxima iteração vai ser o valor 1, esse i vai ser 1. No próximo 2, no próximo 3. Então, essa variável já é a variável que vai contar para você qual iteração você está. E aqui você decide qual que é o... A faixa. A faixa, eu estava tentando lembrar a palavra. A faixa que você quer usar. Então, aqui vai a faixa de 1 até 10, que já veio aqui no padrão. Mas o exercício pede para você ir de 0 a 255, tá certo? De 0 a 255. E por que eu estou indo para cima? Porque eu vou começar do 0 e vou até o 255 pulando de 1, né? Ele especificou aqui... Não, eu não especifiquei aqui no exercício. Se você quiser pular mais rápido aqui, pular de 5, né? 0, 5, 10, 15, talvez fosse mais rápido e melhor. Vamos pular de 5. A gente pode fazer um teste, né? Tudo isso é testando. A gente pode ir pulando de 5 em 5, né? Que é de 0 a 255. Se for pulando de 1, vai demorar muito, né? Se bem que eu pus 0,1 segundo. Entendi o que eu fiz aqui. Mas aí a gente precisa agora pensar no seguinte. A gente precisa pensar no seguinte. A gente precisa de uma variável, né, como o David falou, que a gente vai fazer o brilho inverso, né? Então, por exemplo, se o brilho começa do pino 5, né? Então, vamos escrever aqui. O pino 5, ó, definir pino. Definir pino 5. Pode ser qualquer um dos dois. Definir o pino 5 como i. Cadê o i, gente? Aqui o i, ó. Então, o 5 começa com 0. Ao mesmo tempo que o pino 5 é 0, quem que tem que ser o valor do outro pino? Do pino 6? 255. 255. Então, qual que é o valor do pino 6? Nesse mesmo tempo aqui, como que eu vou definir ele? Como que eu vou definir ele aqui no for loop, no meu contador aqui? Você pode decrementar na mesma taxa, não? Exato. E como que eu faço isso? Ó, eu tenho o valor do i, que é 0. Um menos o outro. Muito bem. Então, Leomar, eu vou fazer o quê? Qual que é o valor aqui, então, do 6? Vai ser matemática. Eu vou arrastar a expressão algébrica aqui. Essa expressão vai ser o quê? 255, sempre, né? Menos o valor do i.
Faz sentido, gente? Sim. Se você quiser criar uma variável, né, para ser esse valor, você também pode, né? Vamos tentar outras maneiras aqui, ó. Então, ó, vai ser o 5 vai ser 0, ao mesmo tempo o 6 vai ser 255 menos 0. Na próxima iteração, o i vai ser 5 e o 6 vai ser 255 menos 5, 250. 250. Pediu para esperar aqui, ó. Pediu para esperar 0,1 segundo. Né? Pediu para esperar 0,1 segundo. Deixa eu ver o efeito. Acho que está razoável colocar 5. Se a gente colocasse de 1... Oi, William. Ô, Gregor, interessante isso aí. Você está definindo um pino que é um bit como sendo um valor numérico de 8 bits. Isso, exatamente. Com PWM. Pois é, mas quanto que você vai incluir o PWM aí ou é automático? É automático no Arduino. Ah, cara, tá fácil demais, velho. E agora, já que você tocou no assunto, vamos olhar o texto aqui, ó. Vamos colocar o texto aqui, ó. Ah lá. Olha aqui, eu acho, não sei se vai dar para ver. Deixa eu copiar e colar no aqui, porque eu consigo controlar a fonte. Ó, o código em C++. Definir o i como 0, isso aqui você pode ter definido ele aqui dentro como tudo bem. Definir o i aqui como 0, o pino 5 como saída, o pino 6 como saída, e dentro do loop eu fiz um for, né, de 0 até 55, então, ó, menor ou igual a 55, então ele inclui, o bloco lá, ele inclui aquele valor da faixa, né, a faixa superior aqui, ele inclui aquele valor, tá vendo? Menor ou igual. E tá pulando de 5 esse i, esse iterador tá sendo pulado de 5. Agora, gente, olha a diferença, tá aqui, ó. Eu não tô escrevendo digital write, eu não tô escrevendo uma escrita digital. Aqui, tá vendo, William? A função já é escrever analogicamente, ó. Analog write. No pino 5, eu quero mandar o valor 0 do i. E no pino 6, eu quero mandar o valor 255 menos 1. Pronto. E aqui eu aguardo. Né? E como faz o inverso? Como é que eu faria o inverso aqui? Como é que eu faria o inverso? Vamos fazer aqui primeiro, para vocês pensarem. Como que faz o inverso aqui agora? Alguém fez uma pergunta e sumiu. Deixa eu abrir aqui. Professor, saberia dizer como seria essa função? Qual função? Do analog write ou do for loop? A função do analog write recebe valores entre 0 e 255. Ele vai particionar a entrada digital, que é 0 e 1, e para cada ciclo, né, para cada ciclo do for loop, para cada ciclo, ele vai dividir ela, vai particionar ela em pedaços entre 0 e 255. Tem um cálculo que você pode fazer para você ver no tempo, né? Qual que é a fração de segundos que isso acontece, é bem curtinho. Você consegue particionar aquele sinal entre qualquer valor entre 0 e 255, que são os valores do sinal analógico. Se você for aqui na documentação do Arduino, ó, ele vai te mostrar aqui o ciclo, ó, quer ver? Ô Gregório, desculpa o incômodo. Então, eu acho que eu não fui claro. Aqui, ó. Então, eu queria saber se como que essa função transforma, que a princípio seria um sinal digital. Como que ela funciona internamente?
Você saberia falar para a gente? Não? Ela só particiona, na verdade é em código ela faz uma divisão em próprio código, do 0 até 1. Aqui, ó, na documentação deles, ó, eles falam aqui em Hertz, né, que é a frequência do PWM, para cada uma das plaquinhas. A gente está usando a Uno, tá vendo? Aqui as frequências do pino 5 e 6 é de 980 Hz, né? Que é cada ciclo, ó, que eles fazem. Tá. Mas esse PWM, ele é feito por código. O Arduino consegue abstrair ele por código. Entendi. Então, tipo assim, vai depender de cada saída analógica, então, da velocidade dela. Exatamente. Tá. Então, era isso que eu queria saber, né? Exatamente. Olha lá, qualquer valor entre 0, que seria o equivalente ao desligado, ao low, né, ao baixo, e o 255 é o máximo, que seria o equivalente ao sempre ligado, né, ao máximo. Entendi. Oi, William. Aí na documentação está falando do Duty Cycle. Isso. Então, esse valor entre 0 e 255 é a parcela de duração do valor digital em 1. Exato. Né? Ele vai repetir 490 vezes por segundo, né? 490 Hz. No caso, pino 5 e 6, 980 Hz. Que a gente está utilizando. Não, eu estou achando que o pino 5 e 6 é 980 Hz. Isso. Os outros pinos é 490. É o que a gente está utilizando nesse exercício, 5 e o 6. Então 980 Hz. Então, se você colocar metade do Duty Cycle, que é 128, metade de 255 é aproximadamente 128. Então, vai tomar onda quadrada de 980 Hz. Aí você variando o Duty Cycle, através desse número entre 0 e 255, você varia a largura no qual a onda quadrada está em nível lógico 1. E aí, aumentando o nível lógico 1, você diminui o tamanho do lógico 0. E assim, vice-versa. Se você diminuir o valor, né, do Duty Cycle, você está diminuindo o valor em nível 1, então está aumentando o valor em nível 0. Mas a frequência continua sempre a mesma, ou seja, o período, né, é aproximadamente aí, o inverso de 980 Hz vai dar quase 1 milissegundo de período. Então, a cada 1 milissegundo, ele vai repetir o pulso com a largura que você definiu do Duty Cycle. Exatamente, muito bem explicado. Isso mesmo. E olha aqui para vocês verem o mega que eu comentei mais cedo. Olha quantos pinos ele tem, olha. Só de PWM ele tem do 12 ao 13, 44, 46, né? Comparado com o Uno, né? Esse Mega aqui ele tem muitos pinos. O Arduino Mega. Na verdade, Gregor, essa palavra analógico aí, né? Não é bem um analógico, né? É uma simulação de analógico através de um sinal digital. Eu tento usar esse simulador, representação, para saber que não é realmente analógico, né? Ele é particionado. Ele simula, né, representa o sinal analógico. Aqui, ó, o ciclo que o William explicou. O nome de PWM é justamente isso, né? Modulação por largura do pulso. Ele varia a largura do pulso e com isso você, não é simula, mas você emula o sinal analógico. Se você colocar um filtro passa baixa aí nesse sinal quadrado, então aí sim o sinal vai se tornar um sinal analógico entre 0 e 5 volts. Né? Exatamente. É muito utilizado o próprio, que até no exemplo eles falam do LED, para você testar bem essa funcionalidade do PWM, que é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está vendo aqui, não sei se vocês estão vendo o efeito aí no vídeo, mas vocês podem fazer ele aí, ó, tá vendo? Enquanto esse um vai aumentando, o outro vai diminuindo o seu brilho. E agora, gente, tenta fazer isso no próprio Arduino, para vocês verem o efeito aí. Oi, David. Greg, ou William, não sei. Pode ser qualquer um para me responder. Existe a diferença, então, entre tem esse híbrido, né, essa entrada híbrida, que pode ser, vamos dizer, digital e analógico. O puramente
o puramente analógico, ele admite uma quantidade de espaços ou posições maiores do 255, ou é a mesma coisa? Mesma coisa, de 0 a 255. Ah, tá, entendi. Ô Gregor, eu não conheço os microcontroladores da Atmel, mas eu acho que o conversor analógico digital dele, o analógico de verdade, né? Ah, Eu acho sim. que é de 10 bits. Eu acho que é de 10 bits. Então vai de 0 até 1023, né não? Sim, é 1024. Isso. Pode ser. 1024 valores diferentes, de 0 a 1023, que dá 10 bits. Mas aí tem que ver no catálogo do microcontrolador. Ou no catálogo do Uno, né? Do Arduino também deve falar alguma coisa. Vamos ver para o Uno, que é o que a gente está... A gente está... 10 bits, tem razão. 10 bits. Então é de 0 a 1023, 1024. Entendi, muito obrigado. Aqui, 12 é só o 0, do e os makers. Esses makers são muito utilizados em ambiental e agrícola, porque eles já vêm Wi-Fi, eles já vêm GPS. São muito bons essas plaquinhas makers aqui. Eu tenho 2 delas. Tem 12 bits. Ô, Greg, no caso aí, o que diferenciou, pelo que eu vi aí, um analógico, puramente analógico, e o digital é basicamente aí o duty cycle, né? É a frequência, né? Então, o digital, vamos dizer que ele tem uma frequência, então, bem superior, né? No qual ele não pode ser... Para leitura, né? Como entrada. Isso, exatamente. Sim. Se alguém terminar aqui de montar no próprio Arduino, se quiser compartilhar, deixa eu pegar um LED extra aqui no meu. Até agora eu não peguei o outro LED. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um amarelo. Qual que eu tenho aqui? Azul. Azul e amarelo. Não vou precisar do... Eu vou precisar do resistor. Deixa eu pegar meu resistor aqui, gente. Uma coisa que eu falo para os alunos nesse exercício é utilizar a mesma cor do LED para ver o efeito melhor. Se você usa com cores diferentes, talvez o efeito não seja tão legal, mas não tem problema. Legal, um jumper. A gente ligou no 5 e no 6, né? E aqui no 6. Maravilha. Deixa eu mandar aqui. Já está piscando. Ok. Tá bem legal o efeito aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo
levantar aqui para vocês verem. Ups. Aí o... Não conseguindo ver aqui no meu? Enquanto um vai crescendo, o outro vai diminuindo. Tá bem forte os LEDs. Bem... Doendo a vista aqui. Vou aumentar essa resistência aí, se quiser. Vou deixar mais um tempinho para vocês fazerem. Ah lá, o Augusto está compartilhando. Deixa eu parar aqui. Olha lá. Muito bom, Augusto. Ótimo. Agora eu consegui focar. Excelente. Tá boa a imagem. Faculdade me mandando e-mail, me xingando que eu não preenchi, tem que preencher um formulário toda vez que a gente entra no campus, que a gente não teve contato com ninguém com o corona. Só que eu não estou no campus, eu estou o dia inteiro na minha casa. Eu não sei por que todo dia tem alguns dias que ativam que eu estou lá. Não sei por quê. Mas alguém teve algum problema, às vezes não rodou, a placa não foi reconhecida. Eu gosto muito quando acontecem os problemas para a gente tentar resolver e evitar depois que aconteça também. William, se você está achando que ficou fácil com o Arduino, se você ver como é que o Raspberry Pi faz isso, você não vai acreditar em uma linha. Cara, vou continuar usando o Pi aqui para dar aula. Se você usar o Raspberry Pi, tudo isso aqui você faz assim, rapidíssimo, é impressionante. Porque se você só escrever, só você chamar a funçãozinha em Python, isso aqui acontece. David, né? Some a notificação. Ô, Greg, no Raspberry Pi você programa só em Python? Sim. Qualquer... Python ou C++ mesmo. Ah, show. Então, mas mais no Python, né? Porque aí eu já pego os dados, já analiso, já mando ou pelo Wi-Fi ou por Bluetooth, ou simplesmente salvo nele mesmo. Entendi. Então, até esses projetos que a gente faz aqui, a gente pode migrar, então, para o Raspberry Pi. Todos, Se fosse presencial, eu levaria o Raspberry Pi para a gente testar. O que eu acho mais difícil nele é que o Raspberry Pi é um computador no sentido de ter um sistema operacional, né? Eu gosto de usar o Raspbian e a gente teria que ter um display, né? Um monitor. O William está mostrando o dele, ó. Parei de compartilhar. Não dá para enxergar muito bem, não está muito claro aqui. Eu estou vendo assim, quando pisca fora, olha lá, o amarelo, né? Daí direito. Olha lá. Eu usei amarelo, ficou muito claro. Não, mas deu para ver quando ele pisca assim, quando ele fica bem forte e apaga. Ótimo, excelente. Então, o Raspberry Pi eu precisaria de um monitor para vocês verem como é o sistema operacional. E, basicamente, o funcionamento é o seguinte. Você escreve um script em Python, código em Python, né? .py. Você executa esse código no terminal e, com esse script, você consegue controlar os pinos. Você consegue controlar os pinos de entrada e saída daquela plaquinha. Então, ele é um computador que tem pinos também, igual o Arduino tem,
de entrada e saída, você conecta os mesmos sensores e atuadores, mas com aquele código em Python, você consegue chamar os sinais digitais e analógicos. Olha lá como que ele é, a plaquinha dele, ó, do Raspberry Pi. Tá vendo? Ele também tem ali em cima, ó, os pinos de entrada e saída. Aí esses pinos, tá vendo que tem bastante, né? Tem bastante aí 3.5 volts, terra, 5 volts, vários de entrada e saída. Então você conecta ali, tá vendo? Utiliza também uma plaquinha de ensaio que você queira utilizar. E ele tem ali a entrada HDMI, né? Tem 4 ali USB para você colocar o mouse, né? Os periféricos. Ali no canto para você conectar numa fonte de energia. Para transferir os dados, para instalar o sistema operacional, ali embaixo você tem o cartão de memória, tá vendo? Lá, ele deu até um foco ali, perfeito, ó, tá vendo? Ali é o cartão de memória onde você instala o sistema operacional dele. Você instala o sistema operacional dele. E você consegue instalar sistema Linux mais leve dentro dele ou não? Ele já tem o sistema dele, que é o Raspbian, que é muito bom. E aí você consegue instalar, tem jogos que você consegue, ele tem o site dele para você fazer download de IDE, tem vários IDEs para Java, para Python, tem jogos, tem navegador, tem o Chromium, navegador Chromium nele. Ele é muito utilizado em escolas, às vezes até para os alunos estudarem, para o vestibular. Ele é um computador mesmo, entendeu? Ele é um computador. E pode usar para navegar, para ferramentas como tipo Word, né? Ele tem o LibreOffice nele instalado. Ele é um computador bem completo. Então, pelos códigos em Python, você consegue controlar os sinais de entrada e saída e fazer o que a gente está fazendo aqui com o Arduino. Então, ele é um microcontrolador junto, né, com o próprio computador, com o seu próprio sistema operacional. Entendi. A dificuldade maior é na hora de lecionar, ter o monitor, o mouse, o teclado, né, para a gente enxergar bem o sistema operacional dele. Não precisa utilizar o sistema operacional, mas é bom, né, porque senão para que você está usando ele? E você acha que é uma nova tendência, Greg? Não, o Raspberry Pi já tá na estrada aí há bastante tempo, sabe? Eu vejo ele muito na educação, eu vejo muito ele em escolas assim mais afastadas, não muito no centro, que às vezes não tem muito acesso a computador, a notebook. Eu vejo que as escolas utilizam muito o Raspberry Pi, que é bem barato comparado com um computador, e as crianças já conseguem programar, já conseguem procurar na internet informações. William, ficou show, agora deu para ver direitinho. Muito bonito. Eu fiz alternado agora. E agora eu percebi, tá bem bonito. E quando a gente coloca a mesma cor, o efeito fica melhor. A gente vê o efeito bem melhor. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Então, gente, vamos para acabar a aula de hoje, né? E essa semana vamos tentar fazer funcionar o temperatura e umidade. Vou mostrar para vocês o meu funcionando. Eu já tinha mostrado hoje mais cedo, né? Ele ainda Professor, tá... Oi. Rapidinho aqui, que eu só consigo Não, sem pressa. agora. Hoje meu computador não está me ajudando. Não tem problema não. Você quer compartilhar, tirar uma dúvida? Sim, eu queria compartilhar para ver se está tudo correto. Beleza. Sim, Henrique, a Jetson está sendo muito utilizada aqui pelos professores que utilizam reconhecimento de imagem. Coloca uma câmera no carrinho e eles fazem as crianças reconhecer as placas, fazer algoritmo de busca de inteligência artificial, reconhecimento de padrões, reconhecimento se tem uma pessoa na rua e o carrinho para. Isso, exatamente, para trabalhar com IA. Muito boa a Jetson.
Não sei se vai dar para ver. Deixa eu ver. Ele tá piscando, só que um só fica piscando bem rápido. É porque não vai dar para ver direito. Tô vendo, tô vendo. Tá vendo? O verde é porque como eu tenho um só de diferentes cores, aí um fica piscando e o outro o tempo inteiro é ligado. Vamos ver então o código para a gente ver o que aconteceu. O efeito não está mais ou menos como a gente estava esperando. Vamos ver se a gente consegue identificar o que aconteceu. Você tem o código para mostrar para a gente? Tenta compartilhar sua tela de novo, fazendo favor. Vou tentar. Tá. Temperatura medida aqui no meu está 26 graus. Quem conseguiu, depois eu quero comparar com a de vocês aí. 6 graus, tá quente. Aqui de madrugada tá dando negativo, Grego. Nossa, que delícia, gente. Aqui tá um calor. Delícia nada, nós estamos congelando aqui. Olha, o código parece estar certinho, Ana. Tá corretinho, né? Alguém consegue identificar alguma coisa aí que eu tô perdendo? O delay ela colocou fora do for, né? Não, tá dentro, tá dentro. É porque aquelas chaves ali é do for, a anterior. Pois é, então, o delay tá fora do for. Ah, correto. O delay tá fora do for, correto, é verdade. Seria isso? Tenta colocar esse delay abaixo do analog write 6. Copia essa linha. É só fechar embaixo. É só puxar aqui. Isso? Fecha ele depois ali do delay. Pronto, tá fechado aqui. Não, esse é do loop. Tá faltando um para fechar para o delay. É mais um ali. Ah lá, tá faltando um aí, exato. Ah, entendi. Isso. Agora tem como você mandar uma foto para a gente por e-mail do circuito para a gente conferir que o circuito tá certinho? Só tirar uma foto do circuito em si para a gente identificar se a gente conectou direitinho os resistores e os LEDs. Ou se Sim, eu mando. tá, joia. Eu compartilho aqui. Pode ser também. Deixa eu parar aqui. Eu coloquei aqui na TV para ver se eu consigo enxergar. Eu baixei o delay para 5 milissegundos, ficou melhor, viu? Ficou melhor? Delay 5 milissegundos? No caso ali, o delay já é em milissegundos, né? Isso, já é milissegundos. Então, coloquei o parâmetro 5. Tá. Ficou melhor. O 100 demora muito. Tá certinho. O circuito tá certinho aí, ó. Tá certinho. O resistor. É 220, Ok, todos dois, né? Tá certinho aqui. Uhum. Pronto. Deixa eu ver o código. O delay ali no código realmente tá. Eu pus ele de fora, né? Ali eu teria que consertar, trazer ele para dentro do contagem. Beleza. Certo. Vamos tentar enviar ele pro.
compartilhar minha tela aqui. Eu quero mostrar. Então, ó, o meu sensor de temperatura e umidade está mostrando 51% de umidade relativa, 51 e 52, e 26,7 graus Celsius, o que está mais ou menos correto, porque eu utilizei um outro sensor, até do Maker, mais cedo, estava aproximadamente essa temperatura. Estou vendo se tem algum ligado ali, não está ligado não. Mas é mais ou menos isso mesmo, 26,7 está aqui dentro. Deixa eu ver no termômetro aqui de fora. Aqui tem um aqui na parede aqui de fora. Deixa eu ver quanto que ele está em graus Celsius. Ele está dando 23, mas é porque o meu quarto está bem mais quente que ele de fora. Ele está dando 23 graus. Se eu abrir a porta e deixar esse calor sair um pouco. Então tá bem correto, porque ali fora está bem mais frio. Então 26,7 graus e umidade 51%. Agora, como que é o código em Arduino? Vamos olhar direto o código em Arduino. Código em Arduino. Quando você criar o circuito, né? Eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Você tem que vir aqui, ó, nas ferramentas. Aí você vai ter bibliotecas. Tenta ver se vocês acham lá, bibliotecas. Quando você for no biblioteca, você pode procurar aí o DHT, né? O DHT, deixa eu ver como é que ele está sendo chamado aqui. Aqui, ó. DHT, biblioteca do sensor DHT. E você vai instalar. Mas tem que ser da Adafruit, que é o fabricante, ó, Adafruit. Tá falando aqui, ó, biblioteca do Arduino para o DHT11, DHT12 e sensores de temperatura e umidades. O meu tá dando instalado. Aí você vai instalar o de vocês. Provavelmente ele vai pedir para você instalar uma dependência. Qual que é a dependência? Pacote da Adafruit. Então ele vai instalar para vocês o da Adafruit. E vocês podem perceber aqui, olha, o William, vocês que conhecem aqui esses fabricantes, olha quantas bibliotecas de quantos sensores já estão implementados aqui para você. Esse Simple THT eu também tenho, é um sensor mais barato até de temperatura e umidade. E essa biblioteca aqui funciona também para esse DHT11. Mas eu quero essa da Adafruit, que é direto, é bem boa. Tem muita biblioteca pronta aqui para vocês, ó, muita. Então, quando você for comprar um sensor, um atuador, olha se já não está implementado aqui para você, ó, as bibliotecas. Eu gosto muito desse LoRa, Low Range aqui, ó, para transferência de dados. Então, de novo, vão nas bibliotecas aqui nas ferramentas e procuram DHT. DHT. Oi, David. Aí, no caso, quando ele pede para você instalar DHT Sensor Library Only ou Install All para instalar tudo? Pode instalar tudo, porque ele vai pegar a dependência, que é os pacotes da Adafruit. Tem algumas dependências que você vai precisar. Ah, entendi. Aí, assim que vocês instalarem essa biblioteca, olhem como é o código. Esse include aqui na linguagem C++ vai incluir a biblioteca, ou seja, a biblioteca nada mais é, gente, do que vários códigos que a gente vai reutilizar. São vários códigos já escritos por outra pessoa que você vai baixar e você vai chamar as funções que estão já implementadas nesses códigos. Então, nada mais é do que uma reciclagem de código. Quando você chama a biblioteca, você está chamando funções que já foram implementadas por uma outra pessoa. Aqui a gente está definindo que o pino que a gente conectou, o DHT, foi o 2. Então, a gente pode fazer isso também.
conectar o pino no 2. Daqui a pouco eu te mostro no próprio circuito. E aqui a gente define a variável para controlar esse sensor como DHT11. Então aqui a gente inicia. Aqui na linha 6 a gente inicia no pino 2, o tipo é o DHT11. Gregor, eu tenho o DHT22, então o tipo aqui você define como DHT22. Eu tenho um outro, então você define aqui como o nome do outro que você tiver. O fabricante te dá o nome que você vai utilizar aqui para o tipo. Inicializa o seu DHT, chamando a função begin. E pronto. William, é só isso. Aqui no loop, você já pode chamar. Nesse DHT que você inicializou, você já pode chamar a leitura da umidade e a leitura da temperatura. E você printa, ou você salva, ou você transfere. Né? Aí depende da aplicação. Ou você simplesmente mostra esses valores, ou você envia por USB, por Bluetooth, ou você salva, né, num cartãozinho de memória. Aí depende da sua aplicação. Bem tranquilo, né? Então, esse aqui é um exemplo de como utilizar uma biblioteca. No sensor de distância, eu mostrei para vocês passo a passo o que ele faz. Nesse aqui de temperatura e umidade, a gente não precisa. A gente pode simplesmente chamar e coletar os dados. Chamar os dados. Pode colocar a hora também que foi coletado. Se quiser indicar a hora. Então, vamos ver como que conecta. Agora que a gente já viu aqui, vamos ver como que conecta ele. Tá? Aqui já foi. Aqui já foi. Esse aqui foi o projeto 2. Projeto 2, resolução. No Tinkercad também tem esse sensor, né? Ah, já tem? Eu não vi se tem ele. Deixa eu ver. DHT. Não, eu acho que não tem, William. Deixa eu ver. Eu nunca vi, mas eles devem acrescentar logo. Ah, esse aí parece que não tem, não. Tem é o outro. É, PMP. ainda não tem, não. Tem até a bateria de batata, ó, e de limão, mas não tem esse. Esse não tem. Eu não lembrava de ter visto ele. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele no FreeSync. Só um minutinho. Estão vendo minha tela, né? Então, esse FreeSync aqui é um outro software gratuito que eu gosto bastante de montagem, né, de design, de projeção de circuito. Alguém já utilizou FreeSync? Eu já utilizei. Já? Augusto. Eu já utilizei uma vez. Para desenhar um circuito aqui, ele é bem legal também. Se eu encontro. Tem como baixar ele na internet e incluir como um plugin. Aqui, né? Como plugin. Eu vou... ele também não trouxe, engraçado. Ele não trouxe... Ah, tem esse. Não tem problema. Deixa eu ver se eu tenho uma conexão dele aqui. Pronta. Pra gente conectar. Porque o de vocês é um pouco diferente do meu. O meu só tem... o meu já tem o resistor. Deixa eu ver se eu acho. Mais fácil eu procurar online. Ah, você achou ele? Deixa eu baixar.
Só para a gente desenhar, ficar bonitinho, né? Agora. Maravilha. Ah, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Sensorzinho de temperatura e umidade, ele é legal. Meu fretezinho aqui. Então, o de vocês é esse que tem as 4 perninhas aqui, né? Então, se a gente olha para ele de frente, vocês estão vendo que a minha tela direitinho aqui? Se você colocar ele de frente, você vai ver que tem 4 pinos que a gente tem que conectar. 4 pinos que a gente tem que conectar. E eu tenho que incluir um Arduino agora. Ver como está a imagem. Tá bom. Então, eu vou conectar o meu GND, meu Terra. A cor eu vou trocar. Eu só estou fazendo isso aqui, pessoal, para vocês verem o que vocês vão ter que conectar no seu próprio Arduino. Você não precisa desenhar esse, não. Eu só vou aqui colocar as cores. Você está utilizando 5 volts. Terra 5 volts, beleza. Então, esse aqui mais à direita, aqui, ó. Esse mais à direita, esse pino, vai no Terra. Esse pino mais à direita aqui vai no Terra. Tá? Vai no Terra. Nós vamos ter que fazer uma ligaçãozinha aqui, ó, com um resistor de 10.000, qual que era o valor? 10.000 ohms, né? Resistor. Meu resistor aqui. Aqui eu vou selecionar o de 10.000. Ok. A coloração dele mudou aqui. Deve ter mudado. E esse terceiro pino eu não conecto em nenhum lugar. Esse terceiro pino aqui. Deixa eu dar um zoom. Tá vendo? Esse lado de cá, esse segundo aqui, 1, 2, esse segundo pino aqui que está conectado também com o resistor, eu vou conectar no pino 2 do Arduino, né, que a gente definiu 2, né? Conectar com o 2. Estou vendo aqui como eu fiz no meu.
Beleza. Então, o segundo pino aqui, ele vai no resistor e eu conecto do meu pino 2. Tá certo? E eu conecto um lado do resistor no 5 volts. No meu 5 volts. E o pino número 1 também eu conecto aqui nos 5 volts, o primeiro pino. Ele é um pouco confuso, né? Esse aqui é um pouco confuso. Deixa eu tentar desenhar ele melhor. Vou tentar desenhar ele melhor aqui. Não estou gostando dele, não. Ok. Tá, ficou melhor, hein? Ficou melhor. O pino 3 não precisa conectar em lugar nenhum. O pino 3 não precisa conectar em nenhum lugar. Tá, ficou melhor assim. A visualização. Oi, David. Ô, Greg, eu vi aqui na internet também um outro similar ao DHT, chama no Tinkercad, ele chama TMP36. Você sabe se ele funciona? A gente utiliza ele muito nas salas de aula também. Eu, quando fiz um teste para ser professor, eles me pediram para utilizar ele e demonstrar análise de dados com ele. Ele é muito bom. Ele é bastante similar ao DHT? Eu acho ele mais difícil, que você tem que fazer uns cálculos extras. Entendi. Tem uma ilustração boa aqui, para vocês verem a diferença do meu. Dá um zoom aqui. Quero mostrar para vocês aqui. Vocês verem o pino deles, ó. Aqui, ótimo. Tá vendo? Esse daqui, ó, que vocês estão utilizando, o terceiro pino não precisa. O primeiro pino é o VCC. O segundo pino é o de sinal, portanto, eu conectei o pino de sinal aqui no 2, no pino 2. O terceiro não é utilizado. E o quarto eu conectei diretamente no terra. Se vocês compram essa versão aqui, ó, que já vem a plaquinha, ele já vem um resistor embutido. Então, tudo que você precisa é conectar no 5 volts, no terra, e o sinal aqui no 2. Entenderam? Viram a diferença aqui? Esse aqui não vem um resistor, então você precisa fazer esse pequeno ajuste aqui com resistor de 10.000 ohms. Ah, entendi. Essa imagem aqui foi muito boa, porque aí você viu a diferença dos dois. Sim, É o mesmo sensor. Perceba que ele foi aqui, ó. Tinha 4 pinos originalmente, tá vendo? É o mesmo. Mas aí essa plaquinha que eles adicionaram aqui tirou o quarto, tirou esse terceiro aqui, só tem 3 agora, né? E já pôs o resistor junto nela. Show. Esse site, vamos ver aqui. Ah, não, meu desenho ficou melhor que desse site, ó. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Fez a mesma conexão. Ele fez um desenho um pouco mais arredondado aqui, mais encurvado. E eles conectaram no 7. O pino aqui. Tá? Assim que vocês terminarem de conectar, de montar esse circuito, a gente manda o código, tá? Vou mandar o código para vocês.
do DHT. Vou mandar o arquivo, porque às vezes o e-mail vai bloquear essa extensão .ino. Eu vou mandar o próprio código para vocês copiarem e colarem. Tá? Também podem modificar o código como vocês desejarem. Ah, não copiou o... Também, todas as vezes que a gente utilizar o Arduino IDE, vocês têm que salvar. Perceba que a gente não consegue enviar para a placa sem salvar, né? A gente tem que salvar o arquivo. Salvar o arquivo. Deixa esse. Beleza. Bastante informação na tela aí, ó. O William está mostrando alguma coisa. Deixa eu parar de compartilhar aqui, porque senão eu não consigo ver direito. Só um minutinho, William. Eu não estou conseguindo ver. Espera aí. Agora foi. Ele já está colocando até Tá ao contrário? O valor em Fahrenheit, ó. Tá ao contrário? O valor em Celsius, 23. Índice de calor. Certinho, aí. Mas tá ao contrário, né, Greg? Como assim? Tá de cabeça para baixo? Agora tá de cabeça para baixo. Né? Nesse momento, agora tá normal. Ah lá, a hora que... para mim aparece invertido. Ah, ok. Você? Não, tá normal. Para mim aparece invertido aqui.
umidade 42, 23 graus Celsius, 74 Fahrenheit. Excelente, rapidinho. Perfeito. Eu usei Esse esse código código aqui, ó. mantém? Não, usei um que achei aqui, ó. Tá. Esse calculou. É o que estava no exemplo da biblioteca que eu baixei. Tá. Não, tá tranquilo. As bibliotecas têm várias versões. Esse aí tá mais completo, que tem o cálculo do índice de calor, né? De heat. Heat Index. Ah lá, o DHT11, DHT22. Perfeito. Aqui tá bem próximo também, tá 25,40. Tá quanto aí, Augusto? 25 graus e 40% de umidade. Aqui só no meu caso tá mais úmido que o de vocês. Temperatura até que relativamente próxima, né? Eu soprei o sensor aqui, foi a umidade para 100%. Se a gente aproximar a nossa mão do sensor, vocês vão ver que depois aí de um certo delay, o sensor vai começar a aumentar a umidade vai chegar em 90 e tanto, se você chegar sua mão perto do sensor, e a temperatura também vai subir do sensor, tá? É um sensor bem... ele tem um pouco de lentidão no cálculo, mas ele consegue ser bem preciso, apesar dessa lentidão, na hora de atualizar o valor. Então, veio o resistor de 10.000 ohms também no kit, né? Vocês não precisaram utilizar um pouco diferente, não, né? Teve o de 10.000. Vem vários de 10K. Beleza. Perfeito. O que mais que veio no kit? Veio o botãozinho, assim, de clicar para fazer alguma... Veio os push buttons, os potenciômetros, o buzzer. Né? Veio o buzzer. Veio. O botãozinho, ele já conectou. Eu acho que veio separado, né? Essa parte laranja não veio junta, né? Teve que colocar. Veio separada mesmo. Você só acopla em cima do push button, né? Potenciômetro, se vocês quiserem aumentar a intensidade ou diminuir. Veio um LED, não sei se esse é o LED. Não sei se esse sensor de presença, esse transparente o Gregory. Eu não estou conseguindo ver quantas perninhas ele tem, mas... Eu acho que esse aqui é infravermelho, não? Pode ser, sim, o infravermelho. Sim, tem um sensor infravermelho, eu lembro que tinha incluído no kit. Vem 2 LDRs. Esse aqui que eu acho que é o sensor de infravermelho, não? Isso, exato, é ele mesmo. Aqui, ó, eu uso o sensor de infravermelho aqui, ó, para mostrar para vocês. O LED branco é o... Excelente. Dá para brincar mais um pouquinho aí, ó. Eu acho que esse potenciômetro é muito interessante, que você consegue variar, a partir do que você girar, a intensidade do LED, a velocidade do motor, o volume do buzzer, provavelmente vocês vão conseguir... Então, conforme você vai girando esse aí, você vai controlar a intensidade do sinal. Esse aqui deve ser o fototransistor, né? Aqui, ó. Aqui deve ser um fototransistor. Esse aqui deve ser um LED infravermelho. E esse aqui deve ser um fotodiodo. Eu sei que ele veio o infravermelho. Esse aqui deve ser o fotodiodo. Esse aqui. Eu pensei que vinha o LED que você consegue controlar as cores também. A intensidade do azul, né? Do vermelho, do verde e do azul. Não vem nenhum LED de 3... Esse seria de 4 pernas, né? Na próxima vez, então, eu levo ele. Esse aqui que é o buzzer. O conector de bateria, né? Que você tinha lembrado. Sim. Aqui, eu já até coloquei uma bateria dele. Perfeito. Aí você não precisa deixar conectado ao computador.
Você conectou o P4, né? Você precisa alimentar o Arduino com uma bateria de 9 volts. Isso. Agora eu estou usando a USB. Tá. E ele não perde, né, o programa quando você desconecta a alimentação. Ele mantém gravado o último programa. Exatamente. Ele mantém gravado o último programa. Aqui está dando 23,8 graus dentro de casa. Lá fora deve estar diferente, né? Lá fora com o sol está um pouco mais quente. Mas está funcionando o sensor. Perfeito. Sensor tá Maravilha. Deixei a montagem de tudo junto aqui. Estou juntando tudo aqui. Oi, David. Então, esse que o professor William mostrou, esse transparente aí, ele tem uma perna bem mais curta do que os outros LEDs. Eu verifiquei que na internet tem um muito similar a ele, com 2 perninhas e RGB. Será que não seria RGB também, não? Mas será como que a gente controlaria a necessidade? Porque para controlar o RGB, você dá um valor de 0 a 255 para o vermelho, um valor de 0 a 255 para o verde, um valor de 0 a 255 para o azul. Esse eu nunca mexi se tiver só as 2 perninhas nele, mas às vezes é. Aqui, ó, esse aqui são os itens da caixa, ó. Uma placa de Arduino, um cabo USB, o protoboard, né? Plaquinha de ensaio, 5 LEDs de 3 cores aleatórios, 10 resistores de 220, 1000, 10.000, 100.000, fotoresistor, os botõezinhos, o conector de bateria, 15 jumpers, o emissor infravermelho e o receptor infravermelho, sensor receptor de infravermelho VS1838, o módulo de temperatura e umidade DHT11 que estamos utilizando agora e o sensor de distância ultrassônica. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui, olha. Esse carrinho é o que eu utilizo muito nas minhas aulas, ó. Tá vendo? Ele tem aqui o sensor, mesmo sensor que a gente utilizou. Tô compartilhando a tela? Não, né? Tem aqui o mesmo sensor que a gente utilizou, o sensor ultrassônico, que eu mostrei para vocês nos vídeos. Agora a gente acrescentou uma câmera aqui em cima, ó. Uma câmera, tá vendo? Tem o Arduino. A gente colocou aqui um giroscópio, um acelerômetro para saber a rotação aqui do carro, para a gente saber direitinho as dimensões. Não tem GPS, mas eu vou colocar. Tá aqui o receptor infravermelho, ó. Tá vendo? O receptor infravermelho parece um LED mais preto, né? Esse receptor infravermelho. Tem um botãozinho, tem um switch aqui também para trocar o modo dele. Mas que tem. Os sensores aqui, ó, de linha, né? Para a gente ver no chão se tem uma fita preta colada ou azul escura, né? Para o carrinho seguir aquela fita ou ficar dentro das fitas. Veio a bateria nesse carrinho. Veio 4 motores, tá vendo? 4 motores aqui embaixo, que é aquele que a gente utiliza a ponte H para mudar a orientação do motor. E tem aqui também, ó, para controlar a cabecinha do carrinho, tem um motor de servo aqui para a gente controlar o ângulo certinho que ele está girando. Esse aqui que eu utilizo nas minhas aulas. Tem bastante coisa. E agora a novidade foi a câmera que a gente colocou aqui, ó. E tem o sensor Bluetooth aqui também. Eu tirei ele. Eu tirei ele para transferir. Ele não está aqui. Mas eu tenho ele aqui também para transferir. David, eu acho que levantou a mão. Então esse de baixo aí, ele basicamente é o infravermelho de emissão e o de absorção é o preto, então, né? Esse aqui que é o receptor de infravermelho, que eu utilizo ele. Deixa eu mostrar por que eu utilizo ele. Para eu utilizar esse controle remoto, ó, que é de infravermelho. Então eu consigo controlar o carrinho com esse controle remoto. Se eu vou para frente, eu posso ir para trás, eu posso girar à direita
e girar à esquerda. Acho que não dá muito para ver no vídeo. Mas aí eu precisei do infravermelho, do receptor, para receber o sinal aqui do controle. Entendi. Show de bola. Tranquilo? Mais alguém tem alguma dúvida aqui no DHT que não conseguiu pegar a temperatura e a umidade? Então, o que a gente vai fazer semana que vem? Semana que vem a gente vai fazer um curso introdutório do Python, para quem nunca viu Python. Vai ser bem tranquilo, assim, o início dele, as primeiras 2 horas dele. Em seguida, a gente já vai começar a entender como que pega os dados, plota mapa, faz uma descrição de estatística, filtra os dados. Eu vou passar os dados para vocês, que a gente vai utilizar nos exemplos. Vamos aprender algumas bibliotecas do Python. E vocês não precisam instalar nenhum software. A gente vai usar tudo online, tá? No Python. A gente vai utilizar tudo online. Não precisa baixar nenhum IDE. Acho que o Arduino é o único IDE aí que a gente precisaria baixar mesmo, para mandar os programinhas para a placa. E a nossa aula é segunda e terça. A gente não vai utilizar, Henrique, nenhum IDE para o Python. Mas se você quiser uma sugestão de IDE, eu gosto muito do PyCharm, que eu vou mandar aqui para vocês. Ó. PyCharm. Mas a gente não vai utilizar nessa aula. Nesse workshop, a gente não vai utilizar nenhum IDE. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Um bom final de semana para vocês. E eu vejo vocês na segunda, né? No mesmo horário, às 10. Em breve eu envio o link, tá, Gregory? Das aulas. Beleza. Da semana que vem. Aí eu mando para vocês os vídeos. Obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Bom final de Até semana. mais. Até segunda. Muito obrigado, Gregory. Eu que agradeço. Até mais, segunda. professor. Até mais, professor. Até mais. Obrigado, gente.